Números capítulo 9, do versículo 16 ao 18, diz assim: Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. Israel, durante sua trajetória após sair do Egito, viajou pelo deserto para chegar na terra prometida. No texto que nós lemos, estamos vendo um pouquinho de como era a vida, a rotina dessa viagem. Eles acampavam e partiam de acordo com as ordens de Deus. E essas ordens, elas eram em forma do comportamento da coluna. Havia uma coluna, era uma só coluna, mas de dia essa coluna tinha um aspecto de nuvem, ao passo que ela jogava então uma sombra sobre o acampamento, especificamente sobre a tenda aqui, se referindo ao tabernáculo, que era uma espécie de um templo móvel. Era um templo específico, feito de forma específica, e ali tinha então, como se fosse o templo. Como eles estavam peregrinando, viajando, ele era desmontado e montado. E todos eles moravam também em tendas. Então eles acampavam e desacampavam, acampavam, desacampavam. Então, quando a nuvem partia, então eles partiam. Quando a nuvem parava, eles paravam. De noite, essa nuvem tinha um aspecto de uma coluna de fogo. E à noite tinha um aspecto de uma coluna de uma nuvem, de fumaça. Então, ele dava um certo aquecimento à noite. Lembrando que no deserto faz frio à noite. E durante o dia dava sombra. Mas além de aquecer e além de dar sombra, o mais importante é que guiava. Não só guiava para onde deveriam caminhar, mas aonde deveriam acampar e quando deveriam partir do acampamento. Então a gente vê no versículo 16, assim era de contínuo. O que era? A viagem. Era a norma deles era parar, acampar. A nuvem parava, eles paravam. A nuvem partia, eles partiam, e assim sucessivamente. Isso o tempo todo. Nós podemos chamar isso de uma vida de nômade. Nômade nunca eram fixos, nunca eram enraizados em lugar nenhum, nunca era permanente. E a palavra nômade no dicionário está definido assim: o que não tem habitação fixa. O que não tem habitação fixa, que vive permanentemente mudando de lugar. Essa era a vida dos nômades, essa era a vida do povo de Israel no deserto, era de contínuo, estavam sempre mudando. E o que tem isso a ver com a gente, pastor? Assim é a nossa vida. Não me refiro ao fato da gente estar morando em tendas, ou que a gente vai estar se mudando de hora em hora, o tempo todo, mas quanto antes nós percebermos que a nossa vida é de fato uma vida de nômade, é de fato uma vida que não tem um ponto fixo, melhor para a gente. E tudo nesse mundo é de fato temporário. Tudo nesse mundo está sempre em constante fluxo. Nada está parado, nada está estagnado, nada está enraizado. Toda circunstância, toda experiência, toda fase da vida, tudo é como se fosse acampamentos, que nós acampamos, aí depois nós desacampamos e partimos. Aí nós acampamos de novo, depois acampamos e partimos. Falei agora há pouco que as fases da vida, vou dar um exemplo. Na sua infância, aquilo era apenas um acampamento. Na sua infância, na minha infância. Por quê? Porque você não vive ali para o resto da vida, você não está enraizado, fixo, permanente. É uma fase da vida, é um acampamento. Logo você zapa, você desacampa e você vai para o próximo acampamento, para a próxima fase da sua vida. É assim
com nossas circunstâncias, elas mudam, sejam elas boas ou ruins. Então, se você está passando por um período de dificuldade, de circunstâncias difíceis, lembre-se que aquilo não é necessariamente a sua vida, aquilo não é um lugar onde você vai ficar o resto da sua vida, mas aquilo é um acampamento, é apenas um lugar que estamos temporariamente. E nós acampamos um período e passamos então para o próximo. E a nossa fase da vida, como eu falei, nossos bons momentos também, por isso devemos apreciar e sermos gratos pelos bons momentos, porque se tudo está maravilhoso hoje, não quer dizer que necessariamente vai estar tudo maravilhoso amanhã. E se amanhã não ficar tudo tão maravilhoso quanto está hoje, não quer dizer que amanhã vai ficar eternamente terrível. É uma fase, são fases da vida, são momentos da vida, sucessos, fracassos. Eu lembro da minha vida, eu tenho certeza que vocês também, você tem um sucesso, uma conquista, é muito bom. Mas em breve aquele sucesso, aquela conquista fica para trás. Você nem sequer se alegra tanto, você nem sequer se regozija tanto com aquele sucesso, aquela conquista, porque você já foi adiante. Talvez a próxima fase é uma fase de batalha, de desafio para um outro sucesso. Então é sempre um constante fluxo em nossas vidas, mas tudo isso não passa apenas de acampamentos diferentes. Então, quando estamos passando por dificuldades e tristezas, lembre-se, aquilo não é um retrato, aquilo não é uma estátua da sua vida, aquilo é apenas uma fase que pode vir a passar ou não. Até o nosso vigor físico, mesma coisa. E ao as pessoas envelhecerem, eu falo vocês se envelhecerem, por exemplo, o que acontece é que você vai perdendo o seu vigor físico e aquilo nos serve para nos lembrar da fragilidade e o fato que nós somos seres temporais, pelo menos fisicamente nós somos temporais, nós não estaremos aqui para sempre, nós não seremos a mesma coisa hoje, a sua beleza física. Sei que tem pessoas entre nós, eu sou agora uma pessoa sentada lá atrás no fundão, que nunca soube o que é ter beleza física, mas tudo bem, não tem problema. Há esperança que um dia a beleza vai chegar. Mas entenda, não vai durar para sempre. Tá? Nada, nenhum acampamento. O povo de Deus aqui no deserto, não adiantava eles estar acampados e falar que vista maravilhosa eu tenho da minha tenda hoje. Porque amanhã, semana que vem, daqui a um mês, eles estariam mudando de lugar, mudando de paisagem. Então não é a paisagem que vai determinar a nossa vida, não é a situação, não é o acampamento, não é esse lugar que é maravilhoso, que tem sombra, tem uma brisa, tem uma vista, tem isso, tem aquilo. Não é isso que vai determinar, na realidade, não é isso que devemos estar focando a nossa viagem, mas sim devemos estar focando no destino. No destino, igualmente o povo de Deus, eles deviam estar focando no destino que eles estavam caminhando. E hoje eu quero dar uma breve olhada nas habitações, nas tendas da vida de nômades, que é o tema de hoje, vida de nômades. Com isso, olhem para 2 Coríntios 4, esta noite, 2 Coríntios 4, e nós vamos ler o versículo 16 a 18 também. O versículo 16 ao 18, eu quero ver agora a nossa habitação de nômade. Como é que é a nossa habitação de nômade? Essa habitação de acampadores, como nós somos. Versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o novo homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, o nômade está em constante viagem, o nômade está sempre em peregrinação. O peregrino é alguém que não tem um lugar dele, não tem um lugar certo, não tem uma habitação constante, está sempre peregrinando, é um nômade, está sempre se acampando, como o povo aqui no deserto. Se acampavam, se levantavam, se acampavam, se levantavam. E os que vivem assim, nós podemos comparar com aqueles que vivem pela fé, ou seja, nós que vivemos pela fé,
nós também somos nômades, nós também somos peregrinos. Hebreus 11 e versículo 13, lembrando que Hebreus 11 é o capítulo da fé, onde temos o rol da fé, os heróis da fé, mas em Hebreus 11, versículo 13, diz assim, após listar uma série de heróis da fé, diz assim no 13, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Por que eles eram peregrinos na terra? Porque eles estavam avistando de longe, não haviam recebido a promessa, como nós lemos aqui, sem terem recebido as promessas. Eles viviam pela fé, olhando aquilo que eles iriam ver, como nós lemos aqui em 2 Coríntios 4, não atentando, ou seja, não prestando atenção, não focando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. O que nós não vemos? Nós não vemos a nossa habitação celestial, nós não vemos o céu, nós não vemos a glória, nós não vemos isso. O que nós vemos é isso aqui, onde habitamos. Mas ali, em 2 Coríntios 4, fala que não atentando nas coisas que se veem. Então, quem vive pela fé vai estar atentando e olhando para as coisas que não se veem, para as coisas que são prometidas, mas nós vamos viver e caminhar olhando para a promessa, olhando para o destino e não para as coisas aqui, as coisas que se veem. Não olhando para as dificuldades, não olhando para os desafios, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para as coisas que não se vê. É muito mais fácil a gente atentar, focar, viver pelas coisas que se veem. Por quê? Porque não é pela fé. Eu estou vendo a minha dificuldade, eu estou sentindo o desafio, eu estou vivendo isso. É muito mais gritante na minha vida, eu estou vivendo isso. Agora, o porvir é pela fé. Eu não estou vendo. A Bíblia diz que é, mas eu não estou vendo. Eu creio pela fé. E se nós cremos pela fé, nós vamos viver atentando, focando nas coisas que não se veem, nas coisas que estão no além. E isso prova que nós somos o quê? Estrangeiros e peregrinos, passageiros, acampantes. No mês passado, o meu cunhado Christian e o pai dele, o irmão Alan, eles foram com os amigos acampar nas montanhas. Eu não sei como é que fala em português, então não vou nem tentar, mas tem umas montanhas lá, e eles foram fazer trilha e acampar, passaram uma semana acampando, em tendas, fazendo fogo, cozinhando a comida lá no meio do mato. Não faz o meu gênero é mais assim, hotel 5 estrelas, entendeu? Ar-condicionado, colchão de penas, tá bom? Travesseiro com penas de ganso. Pronto, esse faz o meu gênero, tá bom? Eles não, eles gostam de pegar uma tora de madeira, botar como travesseiro. Not eu. Mas enfim, eles foram. Mas entenda uma coisa, eles estavam o quê? De passagem. Eles estavam como peregrinos pelaquela trilha, aquela floresta. Não estavam morando lá. Todo ano, no mês de outubro, se não me engano, o meu cunhado, o pai dele, e os tios do meu genro. Eu falei, cunhado, é genro, é o Christian, o esposo da Gabi. Todo ano eles vão eles vão caçar alce nas montanhas de Montana. Eles passam 2 semanas lá. Pra você ter uma ideia, o supermercado mais perto fica 1h30 de carro. Não faz o meu gênero. Eu gosto quando tem ali um supermercado na esquina, entendeu? Que eu posso ir no Skype pedir uma pizza e assim por diante. Mas eles passam 2 semanas lá. Esse ano ele falou que eles acordaram, tinha um urso no acampamento deles lá, atrás de comida. Eles ficaram quietinhos, fingiram que não viram e o urso foi embora. Mas enfim, veja bem, nas montanhas de Montana, seja na floresta dos Appalachian, nas montanhas Appalachian, eles não moram lá. Eles voltaram e estão em casa, onde tem camas fofinhas, aquecimento, ar-condicionado, água encanada, chuveiro, fogão, geladeira, freezer, supermercado, tudo isso. Mas veja bem, quando eles acampam, eles não estão morando lá. Não é como cigano. Cigano mora no meio do mato mesmo. Nós, nessa vida aqui, nós estamos só de passagem.
Nós não habitamos, nós somos estrangeiros e peregrinos nessa vida. E é importante que nós entendamos que nós somos nômades. Porque se nós perdemos vista disso, nós vamos começar a atentar para as coisas que se veem. Isso não é nada bom. Então a nossa jornada é uma jornada para o nosso lar celestial, para a nossa terra prometida. A nossa terra prometida, em última instância, é o céu, é o porvir. É lá que está a nossa cidadania, é lá que está a nossa morada, é para lá que estamos caminhando nesta vida. Esta vida é apenas uma jornada para lá. E lá, ao entrarmos nosso lar celestial, é lá que nós vamos abandonar nossas tendas e nós vamos trocar o que é temporário pelaquilo que é eterno. Tanto em relação ao nosso tabernáculo físico, nosso corpo, que muitas vezes esse corpo aqui é chamado de tabernáculo, é chamado de templo, se referindo a esse corpo físico aqui, e também toda a nossa existência aqui na terra. Você imagina que quando o povo chegou no fim dos 40 anos, e não precisava ter sido 40 anos, do Egito para a Terra Prometida, em 40 dias, eles fizeram isso em 40 dias. O problema foi que devido à falta de fé, a dúvida, a falta de confiança em Deus, os 12 espiões voltaram com relatório ruim, 10 deles voltaram com relatório ruim, por causa disso que o povo se revoltou, não confiou em Deus, e foi por esse motivo que os 40 dias se tornaram 40 anos. Mas enfim, você imagina, quando chegaram à Terra Prometida, eles iam possuir a terra, que já tinham cidades construídas, e Deus fala, vocês vão possuir, vocês vão habitar em casas que vocês não edificaram. Vocês vão colher do campo que vocês não plantaram. Vocês vão comer frutas de árvores que vocês não plantaram. Vocês vão beber leite e mel que vocês não cultivaram. Vocês vão possuir a terra já pronta. Você imagina, eles não mais precisariam do quê? Das suas tendas. Por quê? Iam habitar em casas. Iam tomar posse de cidades, aldeias, lugarejos construídos, edificados. Então é justamente isso, quando a nossa peregrinação acabar, tudo aquilo que é temporal, tudo aquilo que pertence a esta vida, aquilo que se vê, vai ficar. Todos os seus problemas vão ficar. Todos os problemas de saúde, irmã Isabel, vão ficar. Tá? Quer uma cura para qualquer doença? A morte física vai curar todo o seu problema. Alguém quer essa cura? Eu não estou oferecendo remédio, mas tudo vai ficar. Todos os problemas, todas as dificuldades, todo desafio, tudo vai ficar. Mas sabe o que também vai ficar? Vai ficar o carro, a casa, o apartamento, o jet ski, a lancha, os bitcoins, o ouro, a prata, as mansões. Pastor, eu não tenho nada disso. Mas se tivesse, vai ficar tudo. Para que a gente vai se matar? Muitas vezes tem que ser desonesto. Muitas vezes temos que dar as costas para Deus, temos que ser infiéis. Muitas vezes pessoas fazem coisas que não deveriam fazer para enriquecer, para juntar coisas. Gente, estamos peregrinando. Ah, porque o fulano de tal tem um avião particular, tem um jatinho particular, tem um mega iate, tem fazendas e sítios e carros. Lindo, lindo. Quando essa jornada acabar, sabe o que vai ser levado? Nada. Vai ficar tudo de bom e tudo de ruim. Eu te garanto que o que é de bom não vai se comparar quando chega lá. Não vai se comparar. Tá? Então, nós temos que ter essa percepção. Na nossa jornada, versículo 16 fala, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, ou seja, nosso homem aqui, o físico, se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, nós temos que focar no homem interior, naquilo que é espiritual, aperfeiçoar nossa alma, nosso espírito, porque o que é o exterior, isso vai se corromper. Agora, note como começa o versículo 16, por isso não desfalecemos. Aí se fala, por isso o que não desfalecemos? Desfalecer é você desanimar, você perder o ânimo, você ficar fraco, você desistir, mas fala, por isso não desfalecemos. No 17, aí falou por quê? Por isso nós oferecemos, porque a nossa leve e momentânea tribulação,
Então qualquer problema que a gente tem aqui, ela é leve, é pequena e é momentânea. Não é permanente, é momentânea. Tá? Produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então não importa o que aconteça neste mundo ou na nossa vida, nunca esqueça que nós não estamos em casa. Esse não é o nosso destino, esta não é a parada final, isso é apenas a nossa viagem, estamos viajando. Todo problema passará, toda tentação passará, toda fraqueza passará, tudo vai passar. São todos fases do nosso acampamento. Então nós não devemos sempre estar olhando para o cenário, mas sim para o destino, para onde estamos indo. E é lá que devemos fixar os nossos olhos, e não no deserto pelo qual caminhamos. Vamos para 2 Coríntios capítulo 5, e vamos ver, a gente viu primeiro aqui a nossa habitação nômade aqui na terra, e eu quero agora terminar falando sobre a nossa habitação final, aquele destino final que eu disse que estávamos olhando e devemos focar e prestar atenção e atentar. Versículo 1 de 2 Coríntios 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, veja bem, fazendo referência à nossa casa terrestre, habitação terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Então a gente não percebe, mas o nosso espírito está constantemente gemendo. Pastor, eu não sinto o meu espírito gemendo pela minha habitação eterna. Eu não sinto isso. Bom, isso pode ser porque muitas vezes você não está, talvez, sofrendo o suficiente nessa vida. Vou dar um exemplo. Suponhamos que você está passando por uma grande dificuldade. Suponhamos que você, falamos sobre Pedro no domingo, Pedro está encarcerado, acorrentado, na véspera da sua suposta execução. Ele estava cantando e dormindo, tranquilo. Temos o exemplo de Paulo e Silas também, presos no ministério. Mas quando você está encarando com uma dificuldade tremenda e extrema, você vai começar a ver o porvir, o céu, a nossa habitação, não feita por mãos humanas, mas feita por Deus. Nós vamos começar a olhar para ela de forma mais carinhosa e querida. O problema é que muitas vezes, é uma prova que muitas vezes nossos problemas não são problemas tão grandes quanto nós achamos. Digamos que alguém está, eu vou usar um exemplo extremado, você está com uma doença incurável. Deus, em sua sabedoria, achou melhor não tirar essa doença de você, como já fez com tantas pessoas, inclusive o apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne, e Deus falou, não vou. Paulo falou, eu pedi para ele já várias vezes, ele falou, não vou tirar, porque isso é útil para você, de alguma forma. Mas você está com uma doença incurável, com dor, sofrimento, sem esperança de cura. Se imagine por um instante nessa situação. Eu digo uma coisa, este tabernáculo, essas coisas que se veem, vão ser tão atraentes para você do que o porvir, que Paulo falou que a gente não consegue nem imaginar, que não existe vocábulo humano para explicar. Essa habitação celestial, como lemos aqui em 2 Coríntios, é uma casa não feita por mãos, uma casa eterna nos céus, nossa habitação do céu. De repente, a nossa existência, a nossa vida, o que eu posso ver, a nossa existência, nosso sofrimento é tamanho que quanto mais sofrido é aqui, o céu começa a se tornar mais doce. Eu começo a almejar mais e mais ir para o céu.
Então, se nós não estamos almejando o céu mais e mais, é porque de alguma forma ou de outra, nós estamos muito confortáveis. E não há nada de errado, necessariamente, e não está sofrendo. Mas o problema é esse, é que muitas vezes nós podemos fazer escolhas que vão nos dar uma vida mais fácil. Mas nós podemos fazer escolhas que nós vamos nos voluntariamente, vamos nos sujeitar a situações que vão trazer mais dificuldades para nós. Como assim? Por exemplo, no trabalho, ou na escola, ou na universidade, ou seja onde for, ou talvez na própria família, existem situações que você deveria ser mais audível, mais presente, mas você opta por quê? Porque aquilo vai criar atrito, aquilo vai criar, e vai. Você começa a afirmar uma posição bíblica, em alguns lugares aquilo não vai trazer paz. Jesus falou, vem trazer a espada. Muitas vezes vai ser pai contra filho, e mãe contra filho, e irmão contra irmão. Por quê? Porque muitas vezes a verdade de Deus se choca com os valores do mundo. Então muitas vezes nós escolhemos o caminho mais confortável, o caminho do silêncio, o caminho de fingir que não é comigo, ao invés de você se pronunciar ou se posicionar de um certo modo. Então muitas vezes nós optamos por algo mais confortável aqui na terra, e eu entendo, é natural até fazer isso, mas é por isso que muitas vezes o céu se torna uma coisa não tão atraente, uma coisa até a ser temida, uma coisa a não ser desejada. Paulo falou, para morrer é estar com Cristo. Oba, eu quero estar com Cristo. Quem quer morrer, levanta a mão. Ninguém quer morrer. Então ninguém quer estar com Cristo. Bando de hipócritas. Eu não levantei minha mão, eu também não quero morrer, mas entenda a nossa situação. Para que o céu se torne mais doce e atraente, deve haver um desequilíbrio enquanto eu estou aqui. Por exemplo, por que Jesus falou que é impossível um rico entrar no reino do céu? É mais fácil um camelo passar pelo olho da agulha. Não, aquilo, camelo, olho da agulha, era um portão que tinha... Não. O que ele falou foi o que ele falou. É um camelo entrar pelo olho de uma agulha. Por que é impossível? Especialmente falando dos ricos. Sabe por quê? Porque o rico, o céu dele está na terra. Tudo que ele possa imaginar, desejar, querer, ele tem. Ele acha que tem tudo, que o dinheiro pode lhe comprar tudo e qualquer coisa. Então o céu para ele, não é que o céu não é atraente, ele não quer nem conversa com o céu. Que Deus, né? O meu Deus está no banco. O meu Deus é o ouro, é a prata, o meu Deus é os meus bens, as minhas empresas, enfim, é o poder que eu tenho. Eles não estão olhando para o outro lado, porque esse lado está muitíssimo confortável. Mas a nossa habitação final, ela é uma habitação que ela é eterna, não é feita por mãos humanas, ela é do céu, ela é a nossa terra prometida. O versículo 2 fala, nossa habitação que é do céu. O versículo 1 que nós lemos, uma casa não feita por mãos. Que casa que não é feita por mãos? É feita por Deus. Existem muitas mansões no mundo, todas feitas por quê? Por mãos. Mas existe uma habitação, uma casa, que não é feita com mãos, é feita por Deus no céu. Então a nossa abençoada esperança pela fé, lá em versículo 8 de Hebreus 11, voltando para o capítulo da fé, a nossa abençoada esperança pela fé, versículo 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Não feita por mãos humanas, mas feitas por Deus. Quem construiu e quem o arquiteto é Deus. É Deus. Então Abraão, a promessa final dele não era a terra prometida que Deus prometeu para ele. A terra prometida, em última instância, era aquela terra no céu, na sua habitação celestial. E ele, junto com Isaque e Jacó, peregrinaram nessa terra, aqui, nessa terra, mas não era essa terra. Eu digo mais,
Sabia que Israel, o povo de Israel, descendência de Abraão, nunca, em momento algum, em toda a história, ocupou toda a terra prometida. Nunca, nunca. Em nenhum momento no Velho Testamento, o povo de Israel ocupou toda a terra prometida para Abraão. Eles vão. No reino milenar, depois da tribulação, Jesus vai voltar para reinar. Aí sim, pela primeira vez, Israel vai possuir toda a terra que foi prometida a Abraão. Mas então, a habitação final celestial é pela fé. Por quê? Porque a gente não está vendo, a gente está crendo. O versículo 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu. Então veja bem, pela fé ele obedeceu e saiu. Ele morava na terra de Ur, ele saiu. Ele morava com sua parentela, ele saiu. Tudo bem que não saiu completamente, porque levou Ló, que causou problema. O que acontece quando tem desobediência, ou obediência incompleta, sempre dá problema. Deus falou, deixe sua parentela. Ele levou Ló. Ló era o quê? Parentela. Seu sobrinho. Então, se nós tirarmos os olhos do destino final, nós corremos o risco de não chegar lá. Nós corremos o risco de chegar a uma habitação inferior, a uma posição inferior. Como assim, pessoal, uma habitação inferior? No céu existem moradas. Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Ele falou, tem muita morada e eu vou preparar a sua morada. E se eu for, eu voltarei para vos buscar. E eu os levarei para que estejam comigo para sempre. Então, no céu vai ter moradas. Essas moradas vão ser preparadas. Isso indica o quê? Isso indica que a minha morada vai ser diferente da sua morada. Não vai ser uma morada para todo mundo. Senão, não precisa preparar. Na casa do meu pai, muitas moradas. Eu vou preparar. Ele vai preparar. Para cada um de nós, Deus vai, Cristo, Deus, claro, vai preparar uma morada, uma habitação permanente no céu, não feita por mãos, mas feita de Deus. Então, a gente pode chegar numa habitação inferior. Chegar, nós vamos chegar, porque a salvação nos leva até lá. Mas a habitação que nós vamos ter não é pela graça. Vai depender de como nós construímos. E na realidade, figurativamente, você imagine que nós estamos vivendo esta vida, nós estamos construindo uma casa. Nossa vida é uma casa. Imagine que a sua vida é um edifício. Sua vida é uma casa. Quem lembra aqui do pastor Jarvis? Pastor Jarvis, pastor na Flórida, esteve aqui 2 vezes, se não me engano já, muito tempo atrás. Hoje ele é aposentado do pastorado, mas ainda ajuda no ministério. Não é o pastor de uma igreja, mas ajuda em algumas igrejas, pelo que eu entendo. Enfim. Hoje ele já terminou a casa dele. Mas quando eu conheci, e eu conheci há mais de, sei lá, uns 25 anos atrás, ele estava construindo uma casa. Ele morava numa casa, mas comprou um terreno, estava construindo. Ele estava construindo. Ele. Então demorou anos, mais de 10, 15 anos, mas ele, obviamente, coisas que precisava de um profissional, inclusive lá nos Estados Unidos você tem que ter documentação, tem que ter um eletricista que vai dar o ok, vai inspecionar e ver que está tudo certo, encanadores, não, esse tipo de coisa não fazia, mas a edificação da casa, o teto, as paredes, o chão, tudo ele fez, como eu disse, demorou anos. Então imagine que a sua vida é isso, nós estamos construindo uma casa, a nossa vida é uma casa, é um edifício, e esse edifício, essa casa, essa habitação, que é a nossa vida, que nós estamos construindo aqui nessa vida, no que se pode ver aqui nesse mundo, ela vai ser uma reflexão da nossa casa, nossa habitação celestial. Jesus falou, vou preparar-vos lugar. Jesus vai preparar lugar no céu de acordo com o tesouro que nós juntamos no céu. E o tesouro que nós juntamos no céu é uma reflexão e é condizente de como nós vivemos e construímos a nossa vida nessa terra.
Com isso em mente, vamos ler 1 Coríntios 3, onde está falando sobre o tribunal de Cristo. Tá? Então, só para recapitular, nossa vida aqui, nós estamos simbolicamente construindo uma casa, e essa casa vai ser refletida na nossa casa celestial, nossa habitação no céu. Então, 1 Coríntios 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr fundamento além do que já está posto. Isso aqui está falando sobre salvação. Tá? Essa casa que nós estamos construindo, o alicerce dela é salvação. É a rocha, é Cristo. Lembra que Jesus falou que devemos edificar nossa casa sobre a rocha. Essa rocha é Cristo. Essa rocha, essa fundação, é o que está falando aqui. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Ou seja, salvação. Não tem outro fundamento, salvação. Aí continua. O qual é Jesus Cristo. Versículo 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício, construir uma casa, que é a nossa vida, como nós vamos edificar esse edifício em cima da nossa salvação? Formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então veja bem, essa prova, falando sobre o tribunal de Cristo, vai ser pelo fogo. Não é fogo do inferno, é o fogo da provação. Mas aqui não é para determinar salvação ou não salvação, porque fala que se a obra de alguém for queimada, esse vai ter perda, detrimento, vai sofrer dano, não vai ter galardão. Mas o tal será o quê? Salvo. Então, a salvação não está em jogo aqui. Essa prova aqui pelo fogo não tem nada a ver com salvação, porque só vai estar lá quem é salvo. Então, o que está falando aqui é justamente isso. Se alguém sobre esta fundação, salvação, edificar um edifício, aí ele fala, quando você edifica sua casa, vai ter o quê? Você vai usar ouro, vai usar prata, vai usar pedra preciosa, vai usar madeira, feno e palha. Por exemplo, você quer um travesseiro de ouro ou um travesseiro de palha? Eu prefiro um travesseiro de palha. O travesseiro de ouro vai dar dor de cabeça. Se tem um sofá, você quer rechear o seu sofá, estofar ele com o quê? Você acha que feno, palha, fica mais fofinho, né? Você não quer estofar o seu estofado com prata, senão ninguém aguenta sentar naquele troço. Então, a nossa vida vai ter vários materiais, como numa casa tem vários materiais. Uma coisa interessante, aqui no Brasil, as casas são, de forma geral, não toda a casa, em toda a região, mas de forma geral no Brasil, as casas são feitas de quê? Tijolo, cimento, reboco. Você percebe que no Brasil é muito difícil ter incêndio. Por quê? Porque a casa aqui não queima. Pode queimar um cômodo ou dois, mas é difícil pegar fogo na casa inteira. Acontece, é claro. Já nos Estados Unidos, uma casa pega fogo, sabe o que sobra? A chaminé. Porque a chaminé é feita de pedras. Tem a lareira aqui, onde tem a fornalha, aí é tijolo ou pedra, aí sobra a chaminé. O resto é tudo madeira. Pegou fogo, não fica, literalmente, não fica nada, não fica nem nada, não fica nem o esqueleto. Não fica nada, queima tudo. Pois bem, o que está dizendo aqui é o seguinte, a nossa vida vai ser provada pelo fogo. Você quer construir uma casa que vai ter mais material que vai sobreviver ao fogo, tipo ouro, prata e pedra preciosa. Madeira, palha e feno você vai ter, mas deve ser em quantia bem menor e não vai fazer muita falta, porque não vai queimar. O povo vai provar e vai permanecer. E o ouro e a prata, incidentalmente, com o calor, serão o quê? Purificados. Como é que você purifica ouro e prata? Você coloca ele num lugar específico, esqueci o nome em português, e você aplica fogo, calor. Aquilo vai derreter a prata, vai derreter o ouro. As impurezas vão subir para as superfícies, aquilo é retirado
e o ouro se torna purificado. É a diferença do ouro de 24 quilates ou ouro que não late, faz miau. Por quê? É um ouro impuro. É um ouro que não foi refinado, que não foi purificado. Então esse fogo é justamente para tirar aquilo que não foi feito para Cristo. Tem muita coisa que é pecado, e nós não devemos ter zero. Mas tem muita coisa que não é pecado, mas também não vai render grande coisa. Por exemplo, é pecado eu passar horas e horas e horas na rede social, pronto, checando o meu Twitter e isso, aquilo, outro. É um pecado? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Vamos supor que você gaste 1 hora, meia hora por dia, 15 minutos por dia, pronto. Inofensivo, não vai estragar o dia de ninguém. Mas você pergunta, não é pecado, mas é proveitoso? Contribuiu em alguma coisa para a obra de Deus? Tudo bem, não atrapalhou, mas contribuiu. Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Só porque não é pecado, não quer dizer que eu posso simplesmente, não é pecado então. Todas as coisas me são lícitas, mas não serei controladas ou governadas ou escravizadas a nenhuma. Então tem muita coisa que não é necessariamente certo ou errado, mas se for colocado no fogo, vai queimar? A prova é contribuir para a obra de Deus, contribuir para o seu aperfeiçoamento como cristão, aumentou a sua semelhança a Cristo, a imagem de Cristo, e fortificou, ajudou alguém. Tudo isso é o que vai realmente contar. Então a nossa habitação celestial vai ser preparada e construída de acordo com o tesouro que nós juntamos do céu, que vai ser uma reflexão de como nós construímos nossa habitação, nossa vida, como vivemos aqui nessa terra, nessa vida, vai ser refletido lá. Então Deus vai edificar um lar celestial para cada um de nós, baseado em como nós vivemos nossa vida aqui. E Ele vai basear isso no nosso edifício, como eu disse. Em resumo, devemos viver nossa vida com a plena consciência e convicção que nós estamos aqui acampando, nós somos acampadores. Se não existe essa palavra, eu acabei de criá-la. Nós estamos acampando através dessa vida. Nós não estamos, aqui não é o nosso destino. Nosso destino final é lá. E nossa boa-aventurança vai depender dessa vida. Não, para chegar no céu, não tem nada a ver com como você vive. Chegar no céu é pelo como Jesus viveu e se entregou por nós. Agora, como vai ser a minha morada celestial? Aí sim, depende de como nós vivemos. Então não se deixe levar pelas circunstâncias, não se deixe levar pela paisagem, por mais bonita que seja, ou pelos problemas, por mais difíceis que sejam. Olho no destino final, concentrando-se na jornada, para que possamos viver essa vida com uma certa leveza. É muito desestressante você perceber. Isso não é meu destino final. Eu não cheguei. Eu estou de passagem. E quando chegarmos lá, aí sim, nós chegamos na nossa boa-aventurança.